A seguir, Hora da Notícia. Com toda essa umidade dos últimos dias, já apareceu mofo aí na sua casa? No estúdio, nós vamos conversar com a médica alergista e imunologista Melissa Tumeleiro, que vai falar sobre os problemas de saúde que o mofo e também o ácaro podem causar. O que é preciso para tirar do papel, construir de fato uma empresa? E qual a importância do trabalho de um contador? O encontro na UPF trouxe orientações para quem está pensando em montar o próprio negócio. Técnicas para restaurar e conservar documentos. Uma programação da Semana Nacional de Arquivos oferece oficinas em Passo Fundo. E ainda uma parceria entre a UPF e a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, estuda o melhoramento genético de plantas. Hoje é terça, 6 de junho, é hora da notícia. Municípios gaúchos promovem hoje o Dia da Liberdade de Impostos. O movimento quer chamar atenção para a alta carga tributária paga em todos os bens e serviços consumidos. 12 cidades estão oferecendo gasolina comum pelo valor sem imposto. Em Passo Fundo também teve gasolina R$ 2,00 o litro. E como a gente vê aí nas imagens, não demorou muito para formar uma longa fila de carros. O movimento também reforça que em 2016 os brasileiros precisaram trabalhar 153 dias exclusivamente só para pagar os impostos cobrados pelo governo. Para tirar uma empresa do papel e torná-la realidade, é preciso de uma boa ideia, de organização, planejamento, de conhecimento na área. Mas tem um detalhe que é essencial nessa história toda. Você precisa ter um contador. E sabe de que forma ele pode ajudar? Veja na reportagem. Esse pessoal esteve todo reunido para tentar entender justamente isso. É que aqui no Brasil é obrigatório que todas as empresas tenham um contador registrado, seja ele terceirizado ou por contrato. E sabe por quê? É que eles são essenciais no planejamento e no controle do orçamento da empresa. A contabilidade nada mais é do que informação para tomada de decisão. A gente precisa, no dia a dia das organizações, tomar decisões, algumas complexas, outras nem tanto. Mas quando a gente tem informação para tomada de decisão, a gente não erra. Pensando nisso, eles deram dicas para os alunos para a hora de montar o próprio empreendimento. Nessa hora, a palavra-chave é informação. Quanto mais o profissional souber sobre a sua empresa e o contexto onde ela está inserida, melhor. A gente não pode ficar olhando só para dentro da empresa. A informação ela está muito dentro da empresa, mas ela está fora da empresa também. E fora da empresa também existe muita oportunidade. Então a gestão da organização, ela analisa todo esse cenário. Agora, traça estratégias, traça planos, né? E nesses planos, nessas estratégias, são necessárias informações. Informações tanto para definir a estratégia, definir o planejamento, onde é que estão aí os elementos que precisam de melhoria, né? Onde é que estão os pontos efetivamente que estão dando certo e que merecem serem incentivados. Isso é determinante. As demais ferramentas de gestão, incluindo a contabilidade como fornecedora de dados, né, são extremamente relevantes. Ser empreendedor realmente requer diversas competências e muitos conhecimentos. Muitas vezes os empreendedores buscam esses conhecimentos de profissionais como contadores, advogados, administradores, economistas, né, para poder administrar melhor os seus negócios. A atividade fez parte do primeiro Fórum de Assuntos Contábeis para Estudantes de Passo Fundo e também faz parte da programação dos 60 anos da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis aqui da UPF. Os contribuintes em dívida com o município de Passo Fundo vão poder acertar as contas com descontos de juros e multas. É que a Câmara de Vereadores aprovou ontem o Refis Municipal. A partir da publicação da lei, que deve ocorrer nos próximos dias, o contribuinte vai ter até 90 dias para fazer o acerto. Quem optar por pagar em parcela única, por exemplo, terá desconto de 100% de juros e multas.
os descontos são menores e proporcionais para quem optar pelo parcelamento. Bom, e com a umidade elevada em função das chuvas dos últimos dias, logo nos deparamos com algo indesejado dentro de casa: o mofo ou bolor. Paredes, roupas, móveis, tudo pode mofar a partir da umidade excessiva. Além do desconforto, o mofo também é prejudicial à saúde. Por isso, nós convidamos a médica alergista e imunologista Melissa Tizentumeleiro para esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema. Doutora, seja bem-vinda ao PFTV. Que tipo de doenças estão associadas ao mofo ou, como a gente diz popularmente, ao bolor? Isso, então as principais doenças que nós vemos são as doenças respiratórias, né? A rinite, aquela coriza, espirro, congestão, também tosse, problemas às vezes até de chiado no peito, falta de ar, desencadeando um quadro de asma. E se a gente não cuidar tudo isso, ainda toda essa inflamação por causa do mofo, pode acabar levando a tanta secreção que acaba contaminando, vira sinusite, pode fazer até uma pneumonia. Bom, o principal problema dessa umidade é que o mofo é um fungo e ele prejudica casos já instalados. Ele não causa nenhuma doença, ele só acaba agravando um quadro já existente, doutora? Existem algumas sinusites, algumas pneumonias exclusivamente causadas pelo fungo, né? Mas o mais comum que a gente vê o dia a dia pelo mofo é pessoas que já são sensibilizadas, alérgicas e que pioram esse quadro alérgico respiratório por causa do mofo. A gente está acompanhando algumas cenas aí, doutora, de locais bastante mofados a partir de infiltrações e até mesmo dessa umidade excessiva, né? Locais bastante prejudicados. Não precisa ter um contato físico com esse local para ter a sua saúde prejudicada. Basta só circular nesse ambiente. Exatamente, né? Então, o mofo, o fungo, eles são algumas partículas proteicas e se dispersam no ar, né? Como o ácaro, como outra poeira de casa, ele está junto com essa poeirinha. Então, o fato de varrer, passar um pano, ele acaba ficando em suspensão no ar e a gente inala essas partículas. Pode se desenvolver alergia ao mofo? Ela é comum? Sim, podemos desenvolver, né? Geralmente a pessoa já tem uma predisposição genética para ter alguma alergia, às vezes já tem rinite por ácaro e pelo contato com o mofo vai se sensibilizando ao longo do tempo. Às vezes demora anos para a pessoa se sensibilizar, não é um bolor na casa que vai já causar alergia. Às vezes são anos e anos de umidade, alguma parede que a pessoa não vê, às vezes está atrás de armário e com o tempo pode se sensibilizar e ficar alérgica ao mofo. E aí toda vez que tiver o contato, acaba causando sintoma respiratório. Nesse caso, as crianças são menos suscetíveis, porque é preciso de alguns invernos para adquirirem essa possibilidade maior de desenvolver uma alergia ou uma doença. Isso, geralmente sim, Thaís. Exceto algumas condições de moradia, que geralmente casas mais úmidas constantemente, que não pegam sol, que não tem locais arejados, a gente vê algumas crianças, mas o mais comum são pessoas adultas mesmo. Agora, doutora, você me contava que muitas pessoas chegam ao seu consultório e dizem, estou com alergia, deve ser do mofo. Na maioria dos casos, não é o mofo e sim o ácaro. Isso. O ácaro, sim, é muito mais presente. O ácaro é o principal alérgeno que as pessoas são sensibilizadas, que causam rinite, causam sintomas de asma também. E essa época eles estão muito presentes também, né? Porque o ácaro se desenvolve em ambientes relativamente úmidos e quentes, não tão úmido quanto o mofo, mas a umidade que para nós é agradável, né? Em torno de 60%, 40%, 60% e com o calor. Então agora dentro de casa a gente fecha tudo a casa, aquece um pouquinho, né? Começa a pegar a coberta, pega os casacos, coloca um tapetinho para não ficar tão frio. Então tudo isso tem muito ácaro Movimentou também. Todos os ácaros da casa com toda essa situação aí, isso todo esse relato. O índice de umidade que o nosso corpo precisa ter, ele vai entre 40% e 60%. É o ideal, é o ideal. Esse é o ideal. Dias com umidade relativa do ar muito mais alto do que esses acabam não sendo dias positivos. Exatamente. Bom, que cuidados então, doutora, para a gente encerrar aqui, a gente pode tomar para evitar não só o mofo, mas também o ácaro? Bom,
Primeiro, o ambiente arejado, né? Ventilar. Quando tiver sol, se possível, botar um pouco as coisas no sol para diminuir a umidade. Em relação ao mofo especificamente, quando essa umidade, como a gente está agora, às vezes está em torno de 80%, 90%, as pessoas podem manter os ar-condicionados, os splitters, manter algum aquecedor dentro de casa, que isso mantém menos úmido, então já evita um pouquinho, né? E para o ácaro, além disso, a umidade, ele gosta da nossa umidade, então não é tão frequente, mas aspirador de pó, passar pano úmido, trocar os lençóis com frequência. Existem alguns produtos acaricidas que a gente pode usar, sofá, colchões a cada 30 dias, né? E principalmente arejar e manter tudo mais livre possível da poeirinha. O difícil é manter arejado com frio e umidade, exatamente, né? Mas é essa importante, época tá esse é o difícil. desafio. Doutora, muito obrigada pelas informações e bom trabalho. Obrigada. Igualmente. Bom, depois do intervalo a gente fala sobre como se pode cuidar, preservar documentos históricos. Nós já voltamos. Como garantir direitos já adquiridos diante de um cenário de incertezas? A reflexão está no programa Estúdio 4 desta semana, que aproveitou convidados do Colóquio Nacional de Direitos Humanos, que aconteceu aqui em Passo Fundo, e que falaram sobre a transformação da sociedade e da necessidade de resistência. O programa vai ao ar hoje, às 11 da noite, com reprise amanhã, às 8 horas da noite, e na sexta-feira, às 11 horas da noite. Começa hoje o período de inscrições para o ProUni. A UPF está oferecendo 486 bolsas para o segundo semestre de 2017. Do total, 195 são integrais, são aquelas 100% e 291 parciais, de 50%. O prazo para se inscrever vai até sexta-feira, dia 9, e no dia 12 de junho será divulgada a pré-seleção dos candidatos que devem entregar a documentação do grupo familiar. Outras informações na Central de Informações da UPF, pelo telefone 33 16 7000 ou no site que aparece aí na sua tela. Um pesquisador argentino que é referência na área de engenharia genética de plantas esteve aqui na UPF para troca de experiências com alunos da agronomia. Ele falou sobre o trigo transgênico que já está liberado na Argentina. Dr. Hugo Perminquat é referência na área de engenharia genética de plantas. O pesquisador trabalha na produção de um trigo transgênico que já está liberado na Argentina. Ele esteve na UPF para trocar informações sobre o estudo realizado lá e as pesquisas realizadas por aqui. Neste caso, com os melhoramentos do gene do milho. O nosso PPG Agro, o nosso programa de pós-graduação em agronomia, está sendo beneficiado com pesquisadores vindo para cá. E os nossos estudantes também foram para a Argentina fazer seus doutorado e mestrado de sanduíche. A equipe dela pesquisa novas formas de garantir mais resistência da planta no combate a pragas e doenças e também no melhoramento da rentabilidade do grão. Então nós temos a tecnologia do RNA de interferência, que é uma tecnologia de ponta, onde a gente silencia o gene de um inseto através de um gene inserido na planta. Então ele é bem específico só para o inseto. E nós estamos trabalhando com outro gene novo, que não é o gene BT, é um gene que produz uma toxina específica para insetos. O professor Hugo veio ao UPF numa parceria entre a Universidade de Passo Fundo e a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Este é um projeto de colaboração internacional entre as duas universidades. Segundo o pesquisador, a engenharia genética de plantas está revolucionando o agronegócio e a produção de alimentos. Todo o que tem a ver com qualidade nutricional de produtos, com aspectos de cuidado do ambiente por el uso de transgénicos, por el valor agregado que se puede introducir en los cultivos, por el uso de proteínas recombinantes y muchos otros objetivos, eso es en un futuro inmediato. Y eso sí puede revolucionar el área de los agronegocios. Outro ponto nesta área tem a ver com as novas tecnologias para o melhoramento genético. Ainda existe um tabu com relação à transgenia,
Mas o que poucos sabem é que o caminho é longo, criterioso e com muito rigor dos departamentos reguladores para colocar no mercado uma planta e um alimento modificado geneticamente. Porque un producto que hoy está en la góndola del supermercado y deriva de una planta transgénica, pasó por una serie de controles tan alta como un medicamento que uno compra en una farmacia. No hay ningún alimento natural que tenha o controle que tem um alimento transgênico. E antes de ser realizado, vamos dizer, a liberação comercial, ele tem que passar por todos os testes de segurança ambiental que envolve alergenicidade, toxicidade e também todos os análise do meio ambiente. Então, na realidade, quando as plantas são liberadas, elas passam por vários testes, elas são seguras para o meio ambiente e seguras para os seres humanos. As prefeituras gaúchas estimam um prejuízo de 117 milhões de reais com as últimas chuvas. O levantamento foi feito pela FAMURS e o número de municípios em situação de emergência pode chegar a 213. Soledade, por exemplo, além de decretar emergência, suspendeu as aulas em 9 escolas do interior do município até sexta-feira. A decisão foi tomada porque não há condições de trafegar nas estradas do interior. A previsão é de retomada das atividades escolares na próxima segunda, dia 12. Em todo o estado, são mais de 5 mil pessoas que saíram de suas casas por causa das cheias. A possibilidade de chuva deve continuar na região até o fim de semana. Depois a temperatura cai, pode chegar perto dos 2 graus. Veja os detalhes na previsão para amanhã e para quinta. A previsão do tempo para a quarta-feira é céu encoberto com chuva durante todo o dia. A mínima será de 13 e a máxima de 17 graus. Na quinta-feira, o céu fica encoberto e a chuva dá uma trégua. Mínima de 11, máxima de 20 graus. O fim de semana foi de vitória para os atletas apoiados aqui pela UPF. Jardelino Fleck foi tetracampeão na competição de atletismo dos Jogos Universitários Gaúchos em Porto Alegre. Já a judoca Júlia Berté foi a campeã dos Jogos Universitários no judô até 57 quilos. Com o resultado, a atleta está classificada para os Jogos Universitários Brasileiros, que acontecem em Goiânia, de 18 a 29 de outubro. Todo mundo sabe da importância que os documentos têm, mas você já parou para pensar como a gente pode conservá-los? Então é o que a gente mostra agora na reportagem. Muitas pessoas têm em casa um arquivo onde guardam fotos, livros, jornais ou até mesmo documentos antigos. Mas com o tempo, estes objetos perdem a qualidade e o desafio é mantê-los conservados. Bom, a conservação de documentos é uma prática muito importante, né, num arquivo histórico e, de modo geral, com toda a documentação. Às vezes a gente pode pensar que não num determinado momento, mas chega uma hora que a gente vai precisar dos documentos. Então a gente tem que ter cuidado com eles, para que depois não precise restaurar. Porque quando tu chega num processo de restauração, normalmente muitas partes do suporte físico já foram perdidas. A preservação de documentos em papel exige um conhecimento amplo sobre os fatores que os atingem. E muitos desses fatores são hábitos que temos em nosso dia a dia, como o simples fato do uso de grampos e clipes. Acho que o exemplo de não deixar os livros juntos, por causa dos ácaros, e de não conservar os documentos dentro de plástico. O mais importante foi que, como a gente trabalha no museu, a gente está sempre trabalhando com documentação, a gente está aprendendo como conservar melhor lá no local do meu trabalho, né? Então a gente nunca pode dobrar o documento. Nunca, por exemplo, usar metais. Nunca se rasgou, por exemplo, nunca usar fita durex, nem fita crepe. Aquilo faz um mal muito grande para o documento, porque a fita durex e a fita crepe, elas soltam uma cola. E ao longo do tempo a fita descola, mas a cola fica grudada no documento. E como ela é muito ácida, ela é feita de produtos químicos, ela vai deteriorando o documento, ela vai como corroendo o documento. E da mesma maneira um clipe e um grampo, ele enferruja
né? Por vários fatores, pela umidade, pela exposição assim num local onde a umidade não é adequada, onde o calor não é adequado, né? E os materiais que são usados para a guarda desses documentos também não são adequados. A poeira, são vários os fatores que contribuem para a degradação do documento. Essa atividade fez parte da programação da primeira Semana Nacional de Arquivos. A proposta foi aproximar os acadêmicos do curso de História da UPF e demais interessados em preservar documentos. Afinal, um documento bem conservado dura por muito mais tempo. Essas foram as notícias de hoje. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, ao 12h30, estaremos de volta com novas informações. Até lá!